Nós estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, e nós paramos, deixa eu tirar uma tarjeta aqui, peraí. Paramos nessa parte aqui, e as dádivas, nessa parte. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu, no outro tempo, a obcecação de buscar apressado. Também eu tive, no outro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da sena. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei, jubiloso, pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros, em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. É interessante essa parte que ele fala, desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros. Quando a gente pensa, do que está acontecendo atualmente, né, no mundo, né, assim, são disputas tão animalizadas, né, do homem. A gente fica sabendo de histórias nos Estados Unidos, histórias lá na região de Gaza, histórias que permeiam todo o mundo, se a gente for parar, que são noticiadas, na verdade, em todos esses lugares, parece que o ódio e o ódio, a impunidade, a injustiça, parece que está tudo aflorado. Mas eu acredito que é porque essas notícias, elas viralizam muito mais rápido do que uma notícia de amor. Talvez, né, se propagasse um pouco mais do amor que é difundido entre tantos, entre todos, talvez batesse uma luzinha, né, dentro de cada um, para cultivar cada vez mais o amor, o cuidado, o afeto, né? É interessante ele falar que também há um desequilíbrio ali nos desencarnados, é claro, porque tudo que acontece aqui é semelhante seria uma cópia, digamos, de lá do alto, de outros patamares, né? Não do lugar onde está iluminado. Continuando. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. É o que mais ou menos acontece aqui. E às vezes até eu fico me perguntando se o umbral não é aqui mesmo, né? Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias.
Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale... Ai, me perdi. Fui olhar para o que estava acontecendo com o cachorro e me perdi aqui, só um minuto. Contudo, quanto mais me vangloriava... daqui. Certa noite, notei que o vale se representava de fulgente luz, que só misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam, céleres, de radioso pináculos, acorrendo, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente, sozinho, pode... Eu fico imaginando assim, né? Quando você coloca os tempos atuais, é difícil a gente, às vezes, compreender, né, isso tudo, e quando voltar a voltar, né, eles voltam, né, para ajudar, né, e a gente no nosso dia a dia, como está sendo chamado para isso muitas vezes, né, dentro das nossas casas e tudo, quando você vê, não é que você se julgue melhor, né, mas é no sentido de quando você vê pessoas que estão tão próximas a você, apoiando atrocidades, assim, que você fica assim, como? E você fica meio em choque até, porque você vem num processo de coletividade, de amor, e às vezes você sente realmente isso, né? Tudo bem, não é 100%, não somos perfeitos, não é nada disso, mas você vem com essa visão, né? Até dessa coisa, por exemplo, do olhar o animal, como a gente já melhorou, né? Olhando o animal, cuidado com o animal. A gente outro dia estava vendo uma novela da Sete, em que estava ali um casal de moças, né? E eu falando assim, nossa, mas nós estamos melhorando, porque alguns anos atrás isso era impossível, até impossível era impossível de se ver, e agora já está se vamos colocar assim, pronto, acabou, e tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso, e isso, muita gente vê assim. Agora, quando outras pessoas, que às vezes estão tão próximas da gente, que durante um tempo você achava que elas estariam fazendo essa caminhada junto, não, de evolução, e de repente elas começam a retroceder do seu lado, sabe? Com sei lá, o envelhecimento, porque tem muita gente, eu brinco, eu falo, eu trabalho com muita gente mais velha, né? Eu trabalho, mas eu já tenho muitos velhos, então, como assim, se retrocedendo, e você vê posições tão duras, que como é um trabalho de amar essas pessoas, gente, de se desdobrar para estar com essas pessoas, em compreendê-las, é muito difícil, viu? É verdade. É verdade mesmo. Ontem a gente estava vendo um programa simples e aí o entrevistador falava assim, você quer ser idoso ou quer ser velho? Não era nem velho, era velho, né? Porque ele dava fazia uma coisa mais jocosa e
que o idoso era aquele que envelhecia crescendo mentalmente, espiritualmente, e o velho não, é aquele que se acomoda em certas coisas e termina sendo essa coisa que você está falando, dura, retrocede, né? É interessante, realmente. E você aprender a amar, né? Assim, o papel da gente. Eu hoje eu me vejo no meu papel, porque às vezes é tão difícil que isso afasta a gente da pessoa. É, é- porque é tão contra algumas coisas ao que você sabe, de amor, de amor, de falar de Jesus, de falar de coisas assim, e a pessoa vem tão contra, tão diferente, que você fica assim, como eu vou chegar perto? E aí, por isso que eu fico olhando essas pessoas chegarem perto disso, quando é tão contra tudo isso que você tá lutando, né? Essa luz que você tá buscando, que você tá, e que você de repente acredita e tudo, e alguém vem e é tão contra. E você amar a si mesmo e tá perto e tentar trazer ela. É muito difícil. Eu vendo esses seres angelicais que chegam à Terra, né? Não que eu estou me colocando como angelical, não, gente. Não é isso não, viu? Pelo amor de Deus, não é isso não. É no sentido de eu aqui pequenininha olhando isso, como que deve ser difícil para eles também lá, né? Chegar aqui nesse planeta tão complexo. Planeta complexo mesmo. Continue. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual auri, aurira minhas mais ricas aquisições. Peraí, eu estou lendo errado aqui. Em verdade, para onde marchava meu espírito? Despreocupado pela imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal. Por que enjoar-me ante o vale? Se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra. Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma? Lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância. Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um dos desafios benéficos aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente a suprema esperança dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprime-se-nos na mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância, para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com sal do entendimento, evitando as precipitações nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Medelo silenciou por instantes
E diante da comoção com que lhes acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o mistério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Vou passar um pouquinho, padre. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui no início do metelo? Não. Metelo? O de cima? Ok. Para. Peraí, só um minuto. Os grandes orientadores. É interessante, né, o que ele fala aqui. Que os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Isso um pouco desmistifica essa ideia mal conduzida, né? Que a gente fala muito de a gente precisa ter sintonia, precisa estar na mesma vibração, mas aqueles que já começam a compreender essa realidade de fato, eles não se mantêm egoisticamente ligados a essa vibração que eles já atingiram, a esse sentimento que eles já entendem. A compreensão deles desperta a necessidade deles voltarem aos que não compreenderam e saírem daquela atmosfera a gente pode chamar de zona de conforto, e ir para uma zona onde a vibração não é a dele, os sentimentos reinantes não são o que ele propõe, mas para trabalhar ali. E se os grandes, como André Luiz fala, entendem isso, a gente precisa começar a refletir sobre as nossas intenções e as nossas percepções quanto a essa ideia, eu preciso ficar na minha sintonia, eu preciso viver a minha vibração, melhorar e me distanciar das vibrações dos sentimentos que não são afins ao que eu quero almejar. E talvez não deva ser exatamente isso. É justamente tudo aquilo que a gente aprender e conseguir entender, a gente pensar em passar para aqueles que ainda não conseguiram atingir a mesma percepção. Então, essa coisa da desvinculação de vibrações diferentes deve ser melhor analisada e melhor entendida, porque senão vira tudo segregação de novo. Os que já têm uma vibração melhor se afastam dos que estão na vibração ainda não tão alta. E não é exatamente essa a ideia. É que quem dá um passo em cima, se vire para trás e estique a mão, ou você que está no degrau de baixo. Olha aqui como eu fiz. Vem junto. Eu acho interessante, Silvio, mas às vezes eu fico me perguntando assim, tudo bem, a gente está falando aí do livro Níveis, né, que a pessoa não se... Mas quando a gente volta e vai dar a mão, às vezes a gente não ainda... Por exemplo, a gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar chateado, a gente quando vê, a gente entra numa vibe, sabe assim? Porque não é que a gente queira mudar a pessoa, mas é quando a pessoa, eu tô falando de pessoas assim, né? Mas você tá ali no meio, lutando e tentando ser exemplo, sei lá o quê, não vão parecer, mas mudar essa energia, mudar isso tudo.
É muito difícil às vezes, né? Porque aí às vezes você não tá tão preparado e você, quando vê, você cai, você fica irritado, você fica nervoso e você aí entra na sintonia. É, 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 é muito difícil às vezes isso, né? Aí você, às vezes, você sai mais rápido dessa sintonia hoje. Mas volta e meia você às vezes engancha na sintonia porque foi lá e foi ficar perto. É uma luta. Mas a dificuldade é a gente que impõe, não é a situação em si. É o que está na gente que coloca a dificuldade. Cibele, a gente não está te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu fiquei pensando aqui, achei um pouco confuso o que o Silvio disse, porque no meu entendimento, assim, quando eles falam isso dos benfeitores diminuírem a sua frequência, eles estão falando sobre esses espíritos que já têm uma conquista moral, que eles vivem numa frequência diferente da nossa. E para mim, um exemplo prático, porque a gente viu, é no filme Nosso Lar, né, quando a mãe do André Luiz, ela já está numa quinta dimensão, né? A gente sabe que aqui na Terra tem espíritos que vivem em quinta dimensão e que ainda reencarnam, mas eles têm uma frequência de quinta dimensão. Então, os que estão na quarta, como nós, não conseguem acessar a quinta, mas os que estão na quinta, eles conseguem diminuir, né, essa frequência vibratória deles, que é uma conquista moral, conseguem diminuir e, né, ela conseguiu ir ver o filho dela, ela consegue vir à Terra fazer os trabalhos e consegue reencarnar também, né? Eles conseguem diminuir essa vibração e reencarnar aqui novamente, mas assim, é um tipo de frequência que é uma elevação moral e eles têm um controle sobre isso, né? Nós aqui na quarta dimensão, a gente está nessa instabilidade, então a gente não deve em momento nenhum forçar, né? Diminuir nossa frequência para ajudar alguém, muito pelo contrário. Quanto mais elevado a gente tiver, mais fortalecido nas nossas vibrações amorosas, né? Mais facilmente a gente consegue estar nesses lugares que as pessoas estão precisando de auxílio. No momento que eu não estou me sentindo fortalecido, assim, na minha opinião, não devo ir, não devo estar naqueles lugares, né? Eu não preciso me expor para ajudar alguém, né? Eu sei que está acontecendo guerra do outro lado do mundo e eu consigo, né, auxiliar de alguma forma aqui onde eu estou, da mesma forma que a gente faz essas vibrações todos os dias. E eu acredito que a gente está auxiliando de alguma forma com essas vibrações sem precisar estar lá na guerra, por exemplo, né? Então, a gente tem que entender dos nossos limites, porque a gente tem os nossos passados, as nossas sombras, nossas dificuldades, e tá tudo certo, né? Nós somos criados assim, imperfeitos, e tá tudo certo em determinados lugares eu não ter condição de auxiliar presencialmente, né? Mas existem várias formas de auxiliar, né? Quando, por exemplo, eu posso fazer parte de algum estudo que vai levando conscientização para outras pessoas, eu também estou auxiliando, né? Diminuindo preconceitos, que é o que a gente vê, assim, como a Diva estava dizendo, né? A dureza dos corações. Eu também estou auxiliando, né? No benefício dessas pessoas que estão em dificuldade, quando eu estou auxiliando aos outros fazerem reflexões sobre esse estado, porque é a sociedade inteira que precisa elevar a frequência. Então, a gente vai colocando sementinhas onde a gente pode, onde a gente tem condições. Eu não acredito, assim, que a gente precisa se violentar, sabe? Eu não tenho condições de estar ali da forma plena, então esteja onde tu consiga estar, sabe? Mantendo esse bom ânimo, essas boas vibrações. Jair? Isso aí, muito legal, Sibeli. Você está onde você deveria estar. Nós estamos encarnados com aquela família que nós deveríamos estar encarnados. Aquilo que você falou está tudo certo. A gente, quando faz o plano, todos nós trabalhamos em desdobramento, mas nós só vamos para os lugares em que a nossa vibração seja compatível, onde que a gente tenha domínio da situação.
Eu já falei isso para vocês, tem lugares que eu não posso ir porque eu vou fraquejar. Então eles não me encaminham para lá. Sabe? Todos nós, tudo que você falou é uma coisa com fundamento, é real, é assim mesmo. A gente só vai aonde que nós podemos ir, nós mesmos sabemos, porque quando você está dentro, livre da carne, você tem consciência de você tem consciência de você mesmo, porque você já dentro do seu ser, Deus já é nato seu, sabe? Já sai do teu coração, tudo, aqui como está tudo tapado, lá você está todo aberto para a vida, então você conhece suas limitações. Então, isso que você falou, você é tudo aquilo que, está tudo certo, não está nada errado. Então, quer dizer, com uma pessoa que está na quinta dimensão e outra que está na quarta. A que está na quarta não consegue fazer certos trabalhos. E como você falou, você faz uma oração, pede auxílio para uma pessoa que esteja na quarta dimensão, que você não possa ir. Essa oração sobe, um espírito da quinta dimensão desce e vai lá onde que você queria salvar alguma pessoa e faz o serviço para o teu lugar e você fica agradecido desse ser. É assim que funciona a coisa. É só isso que eu queria falar. Estão falando dimensão quarta, quinta, isso não tem muita importância, mas estão se esquecendo que os espíritos da dimensão acima, em relação às dimensões mais acima, eles têm as mesmas dificuldades que vocês falam de nós, da dimensão que a gente vive, para a dimensão deles. E nós temos a mesma facilidade de compreensão, de exercer alguma vibração para as vibrações mais baixas que a nossa, como eles têm também. E não é, e desse ponto que vocês colocam, a gente nunca vai fazer nada, porque a gente sempre depende de quem está acima. E vocês vão me desculpar, não é assim que eu penso que possa funcionar. Porque já que vocês estão dividindo em camadas, a camada superior sempre terá influência sobre a inferior. Em qualquer lei da física, da matemática, da geografia. Então, é uma questão até de lógica. A gente pode trabalhar e influenciar da mesma forma, com a mesma energia, a nossa energia é muito mais desenvolvida que os espíritos de dimensões menores. Isso está na física quântica. E a gente não atinge a quinta dimensão, como os da quinta não atingem a sexta, os da sexta não atingem a sétima, e são processos. Mas isso não nos impede de trabalhar para quem está, vou usar abaixo entre aspas, né? Mas é só momentos que não existe abaixo. E essa história do criado simples e ignorante é uma ideia didática meio esquisita, porque é o que eu sempre falo, quem é perfeito não vai criar um troço capenga, ele não cria uma coisa capenga. Se você é parte de uma coisa perfeita, você não pode vir cheio de defeitos sem saber nada, você só precisa trabalhar para entender melhor isso, mas tudo já está em você, não está faltando nada, basta você se descobrir. Jair? Eu só queria pegar esse gancho do Silvio, veja só. Vamos dar um exemplo clássico do passe. Quando você dá passe, você está dando suas energias, sua energia animal que os espíritos elevados não têm. Mas eles também podem canalizar você para passar outras energias mais sutis, mais de quinta essência para aquela outra pessoa que esteja precisando dessa energia. Há toda uma simbiose. Eles utilizam a gente para fazer serviço na qual eles não conseguem fazer mais pelo estado vibracional deles. Então, eles precisam da gente para fazer, por exemplo, os trabalhos de desobsessão. Trabalho de desobsessão, o espírito precisa ser incorporado para ele sentir que ele está em uma outra dimensão e que veio para essa dimensão de novo da Terra, que ele já não é mais aquele corpo, que ele passa a ser um outro corpo, uma outra circunstância. E tudo é toda uma sintonia em todas as faixas vibratórias. Aquele espírito já é conduzido pelos parentes dele, seja lá o que for, entendeu? Para ele chegar naquela situação, naquele momento, aquilo como a Cibele falou, está tudo certo como tem que estar, cada um está no seu lugar e todo mundo está em sintonia, querendo auxiliar o outro, aquela coisa do amor.
querer auxiliar, querer ajudar, querer dar mão, isso aí tudo gera uma corrente para frente que interpenetra todos os planos. É só isso, assim que eu vejo. Cibele? Não, é que eu só queria comentar, não sei se foi mal interpretado, mas quando eu falei que a gente não consegue, assim, auxiliar as pessoas que estão em outros locais, mas eu não quis dizer que a gente está numa frequência mais elevada que a deles, entendeu? Quando eu falo em dimensão, estou falando de todos nós aqui da 4ª dimensão mesmo, porque justamente por nós estarmos no mesmo nível evolutivo deles, às vezes a gente dá fraquejadas, né? E, na minha opinião, tá tudo certo, né? Ter os limites, eu me autoconhecer e saber até onde eu consigo ir, mas sem preconceito, sabe? Eu sou totalmente contra essa coisa, eu não posso desenvolver um trabalho em tal lugar, né? Não é sobre isso que eu tô falando. E eu entendo que quando espíritos têm uma conquista moral, que eles já estão em outra dimensão, eu acredito nas dimensões, estão lá nos livros do Chico Xavier, eles conseguem fazer essa diminuição de frequência e estar nos ambientes que precisam de auxílio e manter uma estabilidade, que nós ainda não tendo essa conquista moral dessa frequência, a gente não consegue manter estabilidade. Então, a gente tem que entender também os nossos limites.